O Banco Central revisou para cima a projeção da taxa básica de juros e da inflação brasileira para o fim deste ano. Os dados foram divulgados hoje pela manhã no Boletim Focus. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, passou de 5,78% para 5,79%. Já a projeção do Produto Interno Bruto, o PIB, saiu de 0,79% para 0,76%. A Selic, a taxa básica de juros, subiu de 12,50% para 12,75%. E o câmbio para o fim do ano se mantém em R$ 5,25. E para falar sobre o cenário econômico brasileiro e internacional, eu converso agora com o economista do Banco Original, o Eduardo Vilarim. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso Mercado e Companhia. Boa tarde, Maruza. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, o Banco Central ele revisou para cima. A gente acabou de ver, né, a projeção da taxa básica de juros e também da inflação brasileira para o fim desse ano, né? Como é que você vê esse cenário? Na verdade, assim, o mercado tem olhado bastante para esses ruídos de aumento de meta de inflação, né? Essas metas aqui, inclusive, acabam impactando as expectativas dos economistas, tanto para o curto prazo quanto para o longo prazo, né? Isso significa que não há muito espaço para cortes de juros por parte do Banco Central, né? O que é, na verdade, justamente o que o governo, o contrário do que o governo espera, né? O governo considera que aumentar as metas abre espaço para corte de juros. Por isso é importante acompanhar ali a reunião do Conselho Monetário Nacional, que acontece então lá na quinta-feira, né? A nossa opinião aqui no Banco Original é que a meta deve ser aumentada sim esse ano, tá? Mas não agora no dia 16, né? E por quê? Porque seria interessante casar essa mudança com um novo arcabouço fiscal, né? Que, coincidência ou não, ele pode ser entregue até agosto, né? Pela equipe econômica, mas que o Haddad tem na cabeça um cenário ali por volta de abril. Né? Então, se você somar isso com o fato de que toda a decisão sobre as metas acontece normalmente na reunião de meio de ano, ali em junho, faz sentido esperar. Né? Até porque lá em 2003, por exemplo, a revisão da meta ela veio junto com um superávit primário do governo de quase 4% do PIB. Né? Agora, se o objetivo for corte de juros, então faria sentido sim que fosse agora no dia 16, e aí não tem jeito. Né? Mas, de qualquer forma, nós esperamos um aumento aí de meta de 3% para 4% a partir de 2024, né? Então não inclui ali 2023. Porém, eu volto a repetir aqui que a nossa cabeça no banco é de sempre mais juros para esse ano e não menos juros. Quadro aí de juros mais altos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Acaba afetando os ativos financeiros. Uhum. Na verdade, sim. A semana começou com o relatório trimestral de inflação da Comissão Europeia, né? Então, foi um documento que trouxe, inclusive, cortes de inflação para 23 e para 24, enquanto trouxe algumas revisões positivas para o PIB, né? Então, esse é o melhor cenário do mundo para bancos centrais, né? Tudo isso para dizer que trouxe uma expectativa do mercado para uma diminuição, inclusive, no ritmo de juros da União Europeia, né, na zona do euro, e aí casando tudo isso com a informação de CPI que pode sair amanhã, na verdade que sai amanhã dos Estados Unidos, né, o mercado começou a olhar para um mundo que de repente vai desacelerando ali no ritmo de juros, né? Tudo isso para dizer que esses juros mais altos, eles inclusive acabam tirando um pouco do fluxo de capital que poderia migrar aqui para o Brasil e ajudar a gente no curto prazo, né? Então, agora, assim, a bolsa, inclusive, assim, o dólar está negativo nesse momento, né? Agora a bolsa segue no campo positivo, antes ela estava negativa, né? E o Bovespa acaba acompanhando, então, os recuos da Vale e da Petro, que inclusive caem porque as commodities estão para baixo, né? Tanto o minério de ferro quanto o petróleo. Perfeito. Só Nova York e os bancos que acabam ajudando aqui o Brasil no curto prazo. Até a Eu gente. tento não especular aqui, mas se a demanda aumentar, até porque os estoques estão baixos, de repente você pode ver preços de petróleo aumentando no curto prazo. Agora, Eduardo, para a gente finalizar, passando aí para uma agenda econômica da semana, quais divulgações ou eventos que você poderia destacar aqui para a gente, aqui e também lá fora? Uhum. Aqui no Brasil a agenda é um pouco vazia, né? Um indicador que eu vou acompanhar agora mais de perto é o IBCBR do Banco Central, que é uma espécie de acompanhamento mensal do PIB. Né? Como o setor de serviços teve uma alta de mais de 3% ali em dezembro, a gente pode ver um número positivo. Né? E se esse número se confirmar, a gente tem um PIB fechando 22 com 3% de alta. Né? Agora lá fora, realmente, como eu falei antes, o grande evento ele é o CPI,
americano que sai amanhã, então a expectativa é de uma alta de 6,2% anual, né, o que é compatível com o avanço de 0,4% mensal. Perfeito, obrigada, Eduardo. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Para você também, Marusa. Boa tarde. Tchau, tchau.